irmãos, rompendo em fé. Nós não podemos desistir de continuar a romper, indo adiante, prosseguindo para o alvo, como a Bíblia nos ensina, para o prêmio da soberana vocação, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, nós vamos elevar a Deus uma oração. A partir deste momento, alguns irmãos estão nos seus lares assistindo a esta live, e nós vamos orar pedindo que o Senhor venha aqui nos conduzir, venha direcionar este momento, que o Espírito de Deus possa colocar luz no nosso entendimento, possa nos trazer revelações da palavra, para que ao final deste culto, a nossa fé esteja ainda mais robusta, mais aumentada, a nossa vida espiritual mais edificada no Senhor, enfim, que possamos sair daqui mais fortes, porque a palavra de Deus, ela tem esta característica, ela vai, mas ela não volta sem produzir efeitos, amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos para adorar a Tua santa majestade, para render louvores a Ti, para bendizer o Teu santo nome e dizer que o Senhor é tudo para nós. Nós não temos, Senhor, outro Deus além de Ti. Por isso nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua soberania, pedindo que o Senhor venha nos conduzir através da palavra, que o Espírito do Senhor venha nos trazer revelações da Tua santa palavra, para que possamos aprender mais do Senhor nesta noite, que possamos sair daqui mais edificados, fortificados no Senhor e na força do Teu poder. Gostaríamos que esta mesma palavra que aqui será anunciada, pregada, que ela possa atingir os corações mais longínquos, mais distantes, Pai, deste lugar, mesmo que de forma virtual, mas, ó Deus, que ela possa realmente atingir os corações, e que o poder do Senhor se manifeste em cada lar, em cada vida, para transformar as pessoas que porventura se encontrarem em situações das mais difíceis. A Tua palavra, ela tem o poder de produzir fé, porque é ouvindo a Tua palavra que a fé brota em nós, e que ao ouvir a Tua palavra, pessoas que estarão assistindo esta live, elas possam desenvolver a fé, e elas possam crer, e a esperança, Deus, se evidenciar nas suas vidas, para receber aquilo que elas precisam do Senhor, mas sobretudo, que elas recebam aquilo que o Senhor tem a dar para elas nesta noite. O Senhor tem paz, o Senhor tem vida, o Senhor tem alegria para produzir em nossas almas, e sobretudo o Senhor tem a garantia para nós da salvação. A Tua presença, ó Deus, para nós é tudo que nos interessa, a Tua presença em nós. Muito obrigado, Senhor, por isso é que estamos agradecidos no Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podem sentar, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre a importância e o poder da oração. Amém? O quanto a oração é importante para as nossas vidas e o quanto ela é poderosa. Se nós conseguirmos entender a importância da oração e o efeito que a oração tem, nós vamos passar a orar mais. Nós vamos passar a utilizar mais da oração no nosso dia a dia. Nós vamos passar a viver mais em oração. Porque, queridos irmãos, nós vamos ver aqui, pela palavra de Deus, exemplos maravilhosos de pessoas que tiveram uma vida de oração. E por isso, elas foram vitoriosas no seu ministério. E o que a Bíblia nos diz acerca da oração, e o que a Bíblia nos recomenda acerca de viver em oração. Pois bem, para falar de oração, é importante que nós entendamos o que significa orar. O que significa oração? Orar nada mais é do que falar com Deus, irmãos. Orar nada mais é do que dignificar ou invocar o nome do Senhor. Um dos filhos de Adão, chamado Sete, quando o seu filho nasceu, chamado Enos, está lá no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Quando Enos nasceu, os homens passaram a invocar o Senhor.
Até então não se tinha notícia de oração, mas a partir do capítulo 4, versículo 26, nós vimos aqui a necessidade desenvolvida nas pessoas de orar, de invocar o nome do Senhor. Isso não quer dizer que Adão não tivesse um contato pessoal, mais íntimo com Deus. E realmente a Bíblia nos fala que Adão falava com Deus, mas Eva, eles tinham um diálogo, tinham um relacionamento com Deus. Mas exatamente a partir do capítulo 4, versículo 26, quando o filho de Sete, chamado Enos, ele nasceu, os homens passaram a invocar o Senhor. E a partir dali, nós vamos ver uma série de pessoas que viveram em oração, que dedicaram-se à oração. De acordo com o dicionário, eu peguei aqui um dicionário bíblico de Wycliffe, as expressões bíblicas do Antigo Testamento para oração, olha só, nós vamos ver algumas ideias de acordo com esse dicionário bíblico. Diz alguns textos bíblicos, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, que orar, as expressões de oração na Bíblia Sagrada, é procurar o favor de Deus. Também, tornar-se agradável à sua face. Isso tudo são traduções de oração. São aquilo que pode ser entendido como oração no Antigo Testamento. Curvar-se em adoração, aproximar-se, implorar para reparar uma falta, pedir, suplicar, ou comparecer perante a face do Senhor. São expressões que denotam oração na Bíblia Sagrada, sobretudo no Antigo Testamento. Usam-se os termos implorar também, solicitar ou pedir, para se referir à oração. Entre as palavras mais propícias para a oração estão interceder, adorar e dar graças. Tudo isso são significados, são expressões de oração. Mas, queridos irmãos, uma vez entendido o que significa oração, nós podemos aqui trazer também alguma tradução de oração. Além de ser a definição mais simples, orar significa falar com Deus, invocar o nome do Senhor, nós podemos entender como oração aquele momento onde nós unimos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, com a grandiosidade e a soberania de Deus. É o momento onde nós ligamos o nosso altar de barro ao trono glorioso do Todo-Soberano, do Todo-Poderoso. Significa um momento onde nós nos curvamos diante daquele que nos dá vida, aquele que está sobre tudo e sobre todos, para interceder, para agradecer, para louvar, para dar graças a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele representa para nós. Adorar é um gesto de adoração. Orar, na verdade, é um gesto, um dos gestos de adoração, que significa orar. Você se prostrar em gratidão a Deus. Amém? Por aquilo que Ele é, que Ele faz e que Ele representa para nós. Há uma postura para orar? Uma postura corporal para orar? Não existe uma postura corporal para orar. Às vezes nós falamos, de joelho é melhor. Sim, podemos entender que o ato de se ajoelhar é o ato onde você se dobra diante de Deus, onde você curva a sua cerviz diante do Senhor, reconhecendo a sua grandiosidade, a sua soberania, o seu grande poder. Mas não há uma postura para o exercício da oração. Na maioria das vezes, ela era feita em pé, como nos diz lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 26, ela era feita em pé. A oração feita na sinagoga, normalmente era feita também em pé. Entretanto, em certas ocasiões, as pessoas podiam orar ajoelhadas, como está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, ou prostrada. As pessoas podiam se prostrar diante de Deus,
como Davi certa vez se prostrou diante do Senhor, e às vezes com as mãos estendidas ou levantadas. Então, ou seja, não importa a posição do seu corpo, mas o que mais importa é a posição do seu coração, é a intenção do seu coração em adorar, em invocar, em ser grato ao Senhor. Em outras palavras, irmãos, essas orações eram sempre feitas de frente para o templo. Era sempre feita de frente para o templo, porque era o lugar onde Deus havia dito que o seu nome estaria, ou onde se invocaria o nome do Senhor, como está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29. Mas após a destruição do templo, como que muitos judeus oravam? Às vezes eles estavam distantes de Jerusalém, como no caso de Daniel. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, e Daniel dá-nos um exemplo lá no capítulo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 10. Daniel abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém. Ele se prostrava para adorar, para orar ao Senhor. Os muçulmanos, eles oram, eles identificam qual é o posicionamento geográfico, onde se encontra a cidade de Meca, e eles então, normalmente, eles se prostram para adorar a sua divindade. É um costume deles. Mas desde a antiguidade, já o povo de Israel já adotava esse sistema também. Mas, querido, com a vinda, o advento de Cristo, o nosso referencial é Ele. Nós nos curvamos diante dEle. Como nós sabemos que Ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, então não precisa de nós nos curvarmos, encontrarmos onde fica a posição, onde situa-se Jerusalém. Então eu vou dobrar o meu joelho, vou ficar de frente onde fica Jerusalém, e eu vou orar ao Senhor. Ou então, se eu entender que Jesus está sentado à destra de Deus, então ao invés de eu ajoelhar, eu vou deitar de barriga para cima, olhando para os céus, e vou fazer a minha oração, porque Jesus está lá. Não, Jesus falou uma certa vez com uma mulher: olha, não importa o lugar onde nós estivermos, não importa o lugar da nossa adoração, mas importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, como Jesus é espírito e Ele é onipresente, a posição do nosso corpo, ela não vai influenciar de que Deus vai ouvir ou não a nossa oração, de que Deus vai entender que a nossa oração é sincera ou não. Como eu já disse outrora, o que mais importa é a posição do seu coração, é a posição do seu ser, em estar ali se debruçando, se derramando diante do Senhor. Amém, queridos? Esta é uma oração que verdadeiramente ela vai atrair a Deus, ela vai chamar a atenção de Deus. Pois bem, o maior exemplo de uma vida de oração na Bíblia, nós temos na pessoa de Jesus. Jesus é o que mais nos ensinou a orar, e na verdade, Ele não ensinou-nos a orar simplesmente por palavras, porque mesmo sem ensinar os discípulos, foi quando os discípulos pediram a Ele: Senhor, nos ensina a orar, que Ele então ensinou a oração, como nós podemos chamar a oração do Pai Nosso, que é uma oração costumeira dos judeus. Só que eles oravam a Javé, ou Iavé. Então Jesus substituiu Iavé, ou Javé, por Pai. Ou seja, Jesus cristianizou a oração, porque em tese os judeus, eles oravam a Deus, a Iavé, utilizando, como uma figura Iavé que está no céu, assentado no seu alto e sublime trono, seja feita a tua vontade. Então Jesus substituiu pela figura de Pai, ou Abba. Então quando orares, dizei Abba, ou seja, Pai, ou seja, Ele não é somente aquele Deus que está sobre tudo e sobre todos, mas Ele é o seu Pai, Ele é aquele que corresponde com você, e Ele quer ter intimidade com você. Então Jesus, Ele ensinou essa oração, que é uma oração modelo, não é uma reza, mas um referencial de oração, de glorificação ao Senhor, de reconhecimento à soberania de Deus, de gratidão a Ele pelos teus feitos, pelo pão, pelos nossos relacionamentos, o perdão ou as dívidas que nós relevemos dos nossos semelhantes, e no final Ele glorifica o nome do Senhor Deus.
Pois bem, o maior exemplo de uma vida de oração é dada por Jesus. Os evangelhos, sobretudo os evangelhos sinóticos, né, que são os 3 evangelhos, primeiro Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles trazem histórias, as mesmas histórias são contadas por esses 3 de feitos de Jesus. Então você vê repetições de determinadas parábolas, de determinados fatos que aconteceram ali no ministério de Jesus, repetidos nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. Por isso se chamam sinótipos. Ah, pastor, mas o evangelho de João? João não é um evangelho sinótipo exatamente porque ele não traz as repetições dos feitos, das parábolas, como acontece nesses 3 primeiros evangelhos. João tem uma especificidade em relação ao seu evangelho. Mas João também não deixou de descrever acerca da oração, do ensino ou do exemplo de oração dado por Jesus. Tanto que a maior oração do Novo Testamento, a maior oração do Novo Testamento é registrada por João. O capítulo 17 de João, todo ele é uma oração feita por Jesus, que nós vamos fazer uma referência a ela mais abaixo. Queridos irmãos, Lucas, ele traz muitos comentários acerca dos momentos de oração de Jesus. O Evangelho de Lucas, ou o primeiro tratado que ele escreve, ele cita muitas orações, ou muitos momentos de Jesus em oração. Por isso podemos entender como o Evangelho da oração de Jesus. Jesus, ele cativa uma vida de oração. Ele cativava uma vida de oração e tinha o hábito de se deslocar a locais isolados para orar. E às vezes ele passava a noite inteira orando. Às vezes ele ia para os desertos, ia para os montes para orar. E 3 figuras ilustres dentre os apóstolos normalmente o seguiam: Pedro, Tiago e João. 3 testemunhas oculares, presenciais do ministério de Jesus, e também frequentava os momentos íntimos de Jesus com o Pai. Esses 3 privilegiados homens que nós aqui acabamos de citar. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, nós já vemos Jesus, ele se deslocando para orar. Lucas descreve a oração nas ocasiões de grandes momentos da vida de Jesus e também nos momentos de crise da vida de Jesus. Olha o que Lucas escreve no capítulo 3. O capítulo 3 de Lucas, versículos 21 e 22, quando Jesus estava sendo batizado, ele ora. No ato do batismo, ele faz uma oração. Lucas descreve que naquele momento, quando ele orava, o Espírito Santo, ele desceu em forma corpórea, de pomba sobre ele. E o Pai, ele ali o Pai dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. No seu batismo ele estava em oração. Na escolha dos 12 apóstolos, no capítulo 6, versículos 12 e 13, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passa a noite toda orando. No dia seguinte, ele sai escolhendo os seus 12 apóstolos. Ou seja, demonstrando para nós que nós precisamos orar naqueles momentos mais importantes da nossa vida e do nosso ministério, buscando sempre de Deus a orientação nas escolhas que nós fazemos em relação à obra de Deus, em relação ao ministério, em relação àqueles que vão ocupar os espaços, dentro do reino do Senhor. Certamente a escolha é de Deus, mas nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para bater ali aquela correspondência daquilo que Deus quer. A escolha dos 12 apóstolos foi precedida de oração, de uma noite de oração de Jesus. Quando da confissão de Pedro, eles estavam lá em Cesareia de Filipe, e ali Jesus estava em oração. Quando de repente Jesus faz uma pergunta para ele: o que dizem aí os homens ser o Filho do Homem? E eles então começam a dizer o que as pessoas consideravam ser Jesus. Quem seria Jesus? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí de repente Jesus pergunta para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou?
Pedro, então, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Lucas, né, no capítulo 9, versículos 18 ao 20. Então Jesus diz para ele: olha, eu também te digo que tu és Pedro. Mas Pedro, deixa eu te falar algo. Não foi carne e sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, dizendo a respeito dele, né, Jesus, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso foi precedido de oração. Jesus estava em oração. Lá no Calvário, Jesus de pendurado, 6 horas de pendurado no Calvário, Jesus fez 2 orações. Lucas descreve, que pese os outros evangelhos sinóticos também descrevem, lá no capítulo de número 23, no versículo 34, ele faz uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mais adiante, já no finalzinho, quando ele estava quase expirando, no versículo 46 do capítulo 23, ele fala: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A primeira oração que ele fez foi uma oração intercessória. Ele intercedia pelos seus algozes. E a segunda oração que ele fez foi uma oração de confiança, porque ele sabia a quem ele entregaria o seu espírito. Ele expiraria, mas sabia que aquele que estava entregando o seu espírito era o Pai. Aquele que ao terceiro dia enviaria o Espírito de Deus sobre ele para ressuscitá-lo dentre os mortos. Por isso a oração, ela precisa ser precedida de fé, de confiança. Vamos falar disso aqui também um pouquinho mais adiante. Queridos, a oração mais longa registrada no Novo Testamento, ela é feita exatamente por Jesus. Já me referi aqui ao capítulo 17 de João, que todo ele é uma oração de Jesus, ou a oração sacerdotal, ou oração de despedida de Jesus, onde ele ora, primeiro, os versículos de 1 a 5, ele ora pela glorificação que virá. Ele sabia que a morte dele iria glorificá-lo. Ele seria glorificado. Paulo registra isso, lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele seria crucificado, mas o Senhor daria a ele um nome que é sobre todos os nomes, pelo qual no nome do Senhor Jesus todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que ele é o Senhor. Então ele sabia que ele seria glorificado. Então nos versículos 1 a 5 do capítulo 17 de João, ele ora pela glorificação dele e do Pai, e o ato da sua morte simbolizaria a entrega da vida eterna, o passaporte da vida eterna àqueles que o recebessem. Então ele já ora para isso. Ele sabia que ele ia deixar os apóstolos, os seus discípulos. Ele estava pesaroso, mas a missão dele tinha chegado ao fim. Ele tinha cumprido o seu papel, ele cumpriu a agenda que o Pai tinha estabelecido para ele. Então ele faz esta oração. No primeiro momento da oração, na primeira parte dessa oração, ele ora pela glorificação, sendo grato a Deus pela glorificação, e através da sua morte, ele traria a vida eterna aos seus discípulos. E os versículos de 7 ao 19, ou melhor, de 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, pedindo a Deus que os protegesse, que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. E pediu também que Deus o santificasse na verdade, ou seja, o santificasse por meio da sua palavra, porque a sua palavra é verdade. Ô irmãos, olha o cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Ele os deixaria, mas não os deixaria órfãos, porque ele já tinha falado no capítulo 8, que ele enviaria o Consolador. Então os discípulos já eram conscientes que Jesus, aquele com quem os discípulos passaram cerca de 3 anos, ou 3 anos e meio, ele voltaria para o Pai. E os discípulos desenvolveram nesse período um grande relacionamento, uma grande intimidade, um grande amor por Jesus. Mas agora chegou o momento de Jesus deixá-los e voltar para o Pai. Jesus então ora pelos seus discípulos para protegê-los do mal e santificá-los na verdade, porque a sua palavra introduzidas nele é a verdade.
E a última parte da oração de Jesus ao Pai, versículos 20 ao 25, ele ora para a igreja que passaria a existir, a igreja que viria em seguir, a igreja que logo viria a existir, lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando aqueles irmãos estavam reunidos ali, estavam em oração, aguardando a promessa de Jesus, quando veio sobre eles o Espírito Santo, bem? Então Jesus já orava nesta oração sacerdotal, já colocava ali diante de Deus a igreja que seria formada através daqueles discípulos que Jesus estava orando para eles ali presencialmente. Queridos irmãos, a oração deve ser feita em nome do Senhor Deus, amém? É oração em nome de Deus. A oração deve ser feita, a oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus. Amém? A oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus, e o próprio Jesus fala isso, ele corrobora isso. Quando você olha lá em João, no capítulo 16, o versículo 23b, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja, oração feita a Deus por intermédio de Jesus. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 13, ele também fala, ele ratifica esta condição. O Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso a oração tem que ser feita através dele, através do nome dele. Nenhum outro nome, irmãos, nenhum outro nome há dado entre nós, pelo qual nós devemos ser salvos. Ele já diz isso. A palavra diz em Atos, no capítulo 4, versículo 12, e o apóstolo Paulo, ele ratifica isso, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, a oração não deve ser feita em nome de santo nenhum, em nome de nenhum santo do Antigo Testamento, ou nenhum santo do Novo Testamento, e muito menos em nome de Maria, a mãe de Jesus. A oração, ela é feita no nome de Jesus, exatamente porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu, e Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A oração então tem que ser feita a Deus, no nome do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele é o sacerdote que está diante de Deus intercedendo por nós. Quando nós pedimos a Deus, Jesus intercede por nós, e a nossa oração é respondida. Amém? Então vamos lá. A oração, queridos, também ela deve ser feita com fé. O que diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 23? O Senhor fala, tudo o que pedirdes em meu nome, se creres. A oração, ela tem que ser precedida da fé, pois quando cremos, nós vemos a glória de Deus, para a realização do impossível. Lá em João, no capítulo 11, versículo 40, nós podemos verificar, irmãos, que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Jesus está diante de um túmulo do seu amigo, Lázaro, que há 4 dias atrás tinha falecido. E diante ali de uma multidão, diante das 2 irmãs dele, de Lázaro, Marta e Maria, elas não criam na ressurreição física de Lázaro, seu irmão. Jesus tinha falado que se elas crescem, ele ressuscitaria. Porque diante delas e diante daquele sepulcro estava aquele que é a ressurreição e a vida. Então Jesus fala para Marta, olha, não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então a oração, ela é precedida da fé. Quando você orar, você tem que ter fé, confiança naquilo que você está orando, naquilo que você está pedindo, e no Deus que pode mudar a situação. Você tem que confiar que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As pessoas não devem orar sem fé, como aquela oração, hipócrita dos fariseus, dos saduceus. Jesus alerta isso. Capítulo 6, versículos 5 a 8 de Mateus, o Senhor Jesus no Sermão do Monte advertiu quanto à hipocrisia, a incoerência e a monotonia da oração.
Ele fala, quando orares, não sejam hipócritas, partindo para as esquinas, para as ruas, e fazendo aquelas orações bonitas, só para as pessoas ouvirem e falar, não, como fala bem, como expressa bem diante de Deus. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o Pai, e o Pai do céu que ouve no secreto, Ele ouvirá a tua oração e te atenderá. A oração, ela não pode ser uma oração michuruca, uma oração desprovida de fé, uma oração monótona. A oração, ela tem que ter peso de fé. Você precisa carregar a sua fé na sua oração, para que a sua oração ela consiga decolar. Ela precisa de um combustível chamado fé, senão ela não vai passar do ambiente que você estiver, ela não vai passar do teto onde você está, ela não vai passar da audição dos seus ouvintes. Mas quando ela tem fé, quando ela tem o combustível da fé, ela vai decolar, e ela vai partir, ela vai superar os limites da barreira humana e da física, e vai acessar o trono de Deus. Deus dos altos céus vai ouvir o seu clamor. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, meus irmãos, Deus não está preocupado com aquelas nossas orações ricas em palavras bonitas, verbetes, aforismos. Não, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com aquela oração que procede de um sentimento da alma, aquela oração que expressa os sentimentos mais profundos da nossa alma, tanto sentimentos que enaltecem, engrandecem a soberania de Deus, quanto aquele sentimento de uma necessidade premente que vivemos, ou nos colocamos na brecha em relação a alguém que estamos intercedendo por ele. Então esta oração precisa ter uma substância, ela precisa estar carregada de um combustível chamado fé, para que ela possa romper com a barreira da incredulidade e acessar as mais alturas, ao trono da graça, acessar o coração de Deus. Você tem orado assim? Diante daquela situação improvável, daquela situação complicada que você tem vivido, diante daquela situação onde você tem se colocado numa dependência frustrante, há tanto tempo eu tenho orado, há tanto tempo eu tenho clamado, sabe de uma coisa? Eu vou parar de orar, não vou orar mais. Sabe de uma coisa? Não vou mais buscar a Deus, Deus não me ouve, Deus não me atende. Se a sua oração é uma oração com fé, Deus ainda não te respondeu, não significa que Deus não te responderá, não significa que Deus não esteja te ouvindo, significa que ainda não chegou o tempo da visitação de Deus na causa que você esteja solicitando dele. Em que pese ele tenha advertido sobre a hipocrisia da oração, por outro lado, ou lado outro, no capítulo 7 de Mateus, ele nos recomenda, ele nos adverte a orar sem cessar, a buscar, a pedir, a ter uma oração persistente. Pedi, batei, buscai e me achareis. E ele cita duas parábolas para poder demonstrar o dever de sermos persistentes em nossa oração. A primeira parábola registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8, sobre o amigo importuno, aquele amigo que chega na casa do seu amigo, em altas horas da noite, porque chegou um amigo na casa dele, ele não tem nada que dá para ele de comer, ele bate ali na porta do seu amigo pedindo 3 pães, o amigo fala, esta hora da noite, senhor, eu não posso te atender, os meus filhos já estão dormindo, mas pela insistência do pedido deste amigo, este amigo abre as portas e concede a ele tudo o que ele esteja pedindo, por causa da sua importunância. Em outra passagem, Lucas capítulo 18,
Jesus conta-nos uma parábola de o dever de orar sempre, nunca esmorecer, a parábola do juízo iníquo, que estava sempre ali, recebendo a visita de uma viúva, pedindo que resolvesse a sua causa. Jesus conta-lhes estas duas parábolas para mostrar para nós que nós não podemos desistir de orar. Isso não quer dizer que Deus não esteja nos ouvindo, mas quer dizer que o Senhor quer que nós sejamos insistentes, e essa insistência, ela é sinônimo de uma fé, ela é sinônimo de uma perseverança, e o crente, uma das características do crente é a perseverança. Se a resposta não veio, como aconteceu com Daniel, que só propôs orar ali, ela não veio no primeiro dia, mas ele continuou durante 21 dias. A resposta até que veio no primeiro, mas ele só não recebeu. Houve um impedimento no mundo espiritual, mas Deus estava lá com a sua mão estendida para conceder a vitória, conceder a resposta. Então, qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso dever? Vamos continuar esperando no Senhor. O salmista Davi sabia o que era isso, quando ele escreve aquele salmo que diz: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Vai chegar um momento que o Senhor vai te responder, mas até que isso aconteça, não desista de orar, não desista de interceder por esta causa, não desista de interceder por esta pessoa, não desista de interceder por esta família, não desista de interceder por este seu ente querido que está nas drogas, que está no crime, esta pessoa que já disseram ser um caso perdido. Isso não nos dá o direito de desistir. Nós precisamos continuar batendo, nós precisamos continuar insistindo, porque nós servimos a um Deus que faz aquilo que nós não podemos, um Deus que age onde nós não podemos agir, um Deus que vai onde nós não podemos ir. A mão do Senhor alcança onde a nossa não alcança, os pés do Senhor vão aonde os nossos não vão. Aliás, o Senhor nem precisa levantar do trono dele para fazer o impossível nas nossas vidas. Amém? Sejam persistentes. Sejam persistentes. O apóstolo Paulo, ele recomenda duas igrejas, que ele escreveu cartas a elas, a igreja de Colossos e a igreja de Roma, a igreja em Roma. Ele escreveu a essas duas igrejas para que elas perseverassem em oração. Para a igreja de Colossos, lá no capítulo 4, versículo 2, ele fala para aquela igreja perseverar em oração. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, da mesma forma, ele recomenda aos irmãos da igreja em Roma: perseverai em oração, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Mas na igreja de Tessalônica, ele recomenda os irmãos: orai sem cessar. E na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, ele falando sobre batalha espiritual, ele fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em favor dos santos dessa terra. A oração, ela não pode ser interrompida. A oração, ela não pode ser uma oração casualística. Ela não pode ser uma oração que se faz hoje e só daqui a tantos dias fazer oração de novo. A oração, ela deve ser um hábito em nossas vidas. Nós precisamos habituar a orar, falar com Deus. A nossa mente deve estar ligada, conectada em Deus. Assim como o seu celular está conectado na rede da operadora que você tem 24 horas. Ele só deixa de funcionar se estiver em algum lugar onde o sinal não pega, ou se estiver sem carga. Aí o celular não funciona, aí a rede não aí o celular não tem ali a ligação para poder conectar-se com pessoas. Da mesma forma, nós precisamos estar conectados com Deus 24 horas, todo o tempo todo. É certo que nós não vivemos 24 horas em oração, porque nós temos os nossos afazeres, mas a nossa mente tem que estar ligada em Deus 24 horas, irmãos. No trabalho, na rua, no ponto de ônibus, em casa, pelas madrugadas, nós precisamos estar ligados, conectados no Senhor. Amém?
Vamos citar alguns exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida de oração, homens e mulheres que venceram através da oração. Queridos, vamos pegar primeiro as mulheres, né? Vamos pegar primeiro aqui o exemplo das mulheres. Vamos ver Raquel. Raquel, ela foi a segunda esposa de Jacó. Em que pese ele quisesse que ela fosse a primeira, mas ele foi enganado pelo seu sogro, que lhe deu a irmã dela. Então ela foi uma esposa que Jacó amou, só que ela não pôde ter filhos, ela era estéril. Lá diz o texto de Gênesis 30, no capítulo 1, que Raquel faz uma oração ousada a Deus. Ela fala: Senhor, dai-me filhos, senão eu quero morrer. Se o Senhor não me der filhos, eu quero morrer. E ainda no capítulo 30, no versículo de número 22, o Senhor fala para ela: e lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu a sua oração, e abriu a sua madre. Aqui esse lembrou-se Deus não significa que Deus se esquece. Aqui foi transliterado para o português, mas Deus não esquece. Esse lembrou-se Deus significa chegou o tempo que Deus, ele viu como sendo o melhor tempo para abençoar Raquel, para abrir a sua madre, mas tudo isso foi fruto de uma oração que ela já estava há muito tempo fazendo diante de Deus. Ela teve 2 filhos, um chamava-se José, que foi aquele José que nós conhecemos, o sonhador, o governador do Egito, e o outro foi o Benjamim. Esses 2 filhos de Raquel entraram no grupo seleto dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, dos 12 filhos de Israel, na verdade, em que pese eles eram foram instrumentos de Deus na sua geração. E, queridos irmãos, Raquel, ela teve ali, como fruto da sua oração, ela teve uma resposta de Deus. Queridos irmãos, outra foi Débora. Débora foi uma juíza e profetiza. A história de Débora está no Juízes, capítulo 4, versículo 5. Obviamente, esse termo implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração, porque se ela era uma profetisa, Deus escolheu para ser juíza, e ela foi vitoriosa ali na sua missão, no seu chamado, como uma das juízas do povo de Israel nos tempos dos juízes. Outra, Ana. Ana, irmãos, está registrada ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Ela era sempre desafiada pela sua rival, chamada Penina. Ana fazia constantes orações ao Senhor, mas um dia ela foi para orar a Deus. Ela foi no templo para falar com Deus, e ela chorava diante do Senhor. Deus usa ali do profeta, do sacerdote, para dizer para ela que ela receberia aquilo que ela estava pedindo, que dali ao tempo de uma gestação, ela estaria segurando o seu filho nos braços. E nasceu-lhe então o seu filho Samuel, que foi um dos grandes profetas de Israel. E assim está escrito no capítulo 1, versículo 27 de 1 Samuel. Diz o seguinte: por este menino orava eu. Ela dizendo: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Amém? Esther foi a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Num contexto de perseguição contra o povo judeu, Esther orou e jejuou ao Senhor pelo livramento do seu povo, e Deus interveio para livrar o seu povo de uma carnificina. Deus livrou Israel quando estava ali, na época, estava cativo, livrou Judá de uma destruição em massa. Maria, a mãe de Jesus, irmãos, foi uma mulher de oração. Nós não temos dúvida que Maria, ela foi uma mulher de oração. Não poderíamos pensar diferente da mulher que foi escolhida por Deus para abrigar no seu ventre o Filho de Deus, para dar a luz ao Messias, através da obra e graça do Espírito Santo. No livro de Atos, Maria é citada entre os irmãos que estavam ali
em oração, aguardando a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. Atos 1:14, nós vimos uma relação de pessoas que estavam ali orando, em oração, dentre eles estava Maria e os seus filhos, orando, aguardando a promessa. Vamos citar alguns homens aqui também. Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, era um homem de oração. Sua comunhão com o Senhor era tão intensa, que ele é chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Inclusive o próprio Deus fala de Abraão como uma pessoa que intercedia pelos outros. Está lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 27, ele intercedia pelas pessoas. Ele intercedeu pelo seu sobrinho, Ló. Quando Ló se encontrava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tinha anunciado a destruição dessas duas cidades. Ló com a sua família morava lá. Abraão então intercede a Deus para que Deus não destruísse aquela cidade, por amor de alguns justos, que ele considerava num determinado número, significativo para que não houvesse destruição. Mas ele viu que não tinha aquele número de justo, era somente Ló. Somente Ló. E parece que nem a sua família era tão justa assim. Mas Deus então, pela oração de Abraão, Deus salvou Ló e toda a sua família do fogo com enxofre que derramou-se sobre aquelas duas cidades perversas, aquelas duas cidades mundanas, aquelas duas cidades rebeldes. Isaque, o filho de Abraão, também era um homem de oração. A Bíblia diz que Isaque orou por sua mulher, que também era estéril, e Deus ouviu as suas orações, abriu a mara de Rebeca. Moisés, irmãos, um dos grandes exemplos para nós, de estadista, de profeta, homem de Deus, grande líder. Moisés tinha uma comunhão muito íntima com Deus. A Bíblia diz que face a face Deus falava com ele. É numa linguagem figurativa, porque Deus jamais se revelou face a face com homem algum, mas Deus, ele falava, ele ouvia a voz de Deus presencialmente ali, Deus se manifestava. Moisés foi o homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel do Egito para Canaã. O Salmo 90 é um grande exemplo de uma oração feita por Moisés. Quando você lê o Salmo 90, você vai ver uma oração muito forte ali. No versículo 12, ele faz até ele pede a Deus algo tão assim significativo: ensina-nos a contar nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Josué foi o sucessor de Moisés, também era um homem de oração. Josué, ele foi o líder, que substituiu Moisés. Certa vez Josué orou ao Senhor, irmãos, numa batalha que ele estava contra os inimigos de Israel. Ele orou e o sol parou e a lua se deteve no seu lugar. Está lá em Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, meus irmãos. Que não dizer de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei de Israel. Davi tinha uma intimidade muito forte com Deus, através dos louvores que ele compunha, através da sua vida de adoração ao Senhor, em que pese ser um homem de pés de barros, como quaisquer outros homens, mas foi um homem que cativou a Deus, porque era um homem sincero diante do Senhor, mesmo diante de pecados, diante de falhas, e rapidamente ele se debruçava diante de Deus. Ele tinha um coração contrito e arrependido, por isso Deus não o desprezava. Davi foi o maior rei de Israel. Deus confirmou a linhagem real, inclusive a vinda do Messias através da linhagem de Davi. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sua vida foi marcada pela prática de oração. Aqueles salmos que ele compunha, eles eram em forma de oração, de clamor, de súplica a Deus. Ezequias, irmãos, segundo Reis, capítulo 19, fala sobre um fato interessante que aconteceu sobre esse rei de Israel, 13º rei de Israel. Na verdade,
Ele governava o reino do sul, Judá. Lá o versículo 14 do capítulo 19 diz o seguinte, que tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu a carta e ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante de Deus e começou a orar, em clamar ao Senhor por misericórdia, porque aquele homem, ele tinha sido desafiado, e todo o reino de Israel, e o Deus de Ezequias, que é o mesmo Deus que nós servimos, foi desafiado pelo rei assírio, o rei Sinaqueribe. Quando Deus então usa do profeta Isaías, para dizer para Ezequias, Ezequias, fica tranquilo, eu vou colocar um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, ele vai voltar de onde ele veio, o seu exército será dizimado, e ele será morto na terra de onde ele veio. Isso aconteceu e Deus deu um grande livramento a Ezequias e toda a Judá, porque Ezequias, ele era temente a Deus, ele se propôs a orar, a falar com Deus, no momento de crise, nos momentos de crises, nos momentos mais desafiadores, irmãos, das nossas vidas, nós precisamos invocar o Senhor, não somente nesses momentos, mas a própria palavra nos ensina, quando se tem alguém entre vós triste, se tem alguém triste, ore. Então nos momentos de angústias, nos momentos de aflições, nos momentos de crises, nós precisamos cativar mais a oração, nós precisamos orar mais ao Senhor, nós precisamos buscar mais ao Senhor. Isso não foi diferente no rei seguinte, o rei Josafá, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 30, está essa história. Josafá recebeu a notícia que os moabitas, os amonitas e aqueles moradores da montanha de Seir, eles estavam vindo em direção a Judá, para destruir a nação de Judá, e eles estavam eles estavam com muita sede de sangue, eles estavam ali com a sua ideia, com a missão de destruir a nação de Judá, em que pese estas pessoas eram parentes de Judá, eram parentes de Israel, mas no passado houve entreveiros, houve problemas que dividiram esses parentes, eles se tornaram inimigos. Isso não é difícil de acontecer, inclusive nos nossos dias. Tem filho matando pai, pai matando filho, irmão matando outro irmão por causa de heranças, e uma série de outras consequências, irmãos que não falam com o outro, por causa de problemas antigos. Isso não é da vontade de Deus, mas infelizmente, devido ao orgulho, devido à maldade, devido à falta de humildade, devido à falta de um coração assim totalmente rendido a Deus, nós podemos desenvolver essas mazelas em nossos corações. E agora, Josafá recebe a notícia que esse grande exército, muito superior do que o exército que ele tinha lá em Judá, estava marchando contra eles. Sabe o que Josafá fez? Versículo número 3 e 4. Então Josafá teve medo. Porque tem situação que você fica atemorizado. A Bíblia aqui não esconde nenhum defeito dos seus servos, como também não deixa de revelar as suas virtudes. E diz o texto dos versículos 3 e 4, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Está passando um problema na sua vida, na sua família? Reúne a sua família. Gente, vamos orar ao Senhor. Surgiu um problema sério aqui, um caso que aconteceu na família, uma ameaça que está acontecendo aqui entre nós, um irmão que está passando por isso, uma prima, um tio, um pai, um neto. A situação está complicada, nós não conseguimos resolver, as autoridades não vão conseguir, o médico falou que não tem jeito, é um caso tido como perdido. Gente, vamos aqui reunir, vamos falar com Deus, vamos juntar aqui, buscar reforços para orarmos, para falar com Deus. A família se reúne e começa a orar, irmãos. Não tem nada que venha impedir, irmãos, o agir de Deus. As barreiras vão cair por terra, as barreiras da impossibilidade, elas têm que se curvar diante do poder da oração, porque, irmãos, operando Deus, ninguém impedirá. Irmãos, nós temos as regrinhas, nós temos, irmãos, o que fazer, nós sabemos o que fazer. Deus deu para nós o que fazer,
Como fazer? Por que fazer? Em situações adversas das nossas vidas. A oração, ela é importantíssima para a nossa vida espiritual, ela é um instrumento poderoso, é uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição. Pena que nem todo cristão reconhece o poderio desta arma, a significância desta arma para o seu crescimento, para a sua vida cristã e para romper barreiras, sejam físicas ou espirituais. O que não dizer de Elias, irmãos? O profeta Elias foi um homem muito usado por Deus. Ele era um homem de oração. Ele era um profeta que, aliás, os profetas que eram ministrados por Deus, que eram escolhidos por Deus, eles eram representantes da voz de Deus nessa terra. O profeta, ele trazia Deus para as pessoas. Enquanto que o sacerdote, ele levava as pessoas a Deus, o profeta tinha a missão de trazer Deus às pessoas, e quando ele falava, era a voz de Deus falando. Por isso que o que o profeta falasse não acontecesse, ele era apedrejado. O ministério profético durou até João Batista. Os profetas foram homens que Deus escolheu no Antigo Testamento, o ministério profético, para se revelar ao povo, para se revelar às nações, para trazer a voz de Deus às pessoas. O profeta Elias foi um profeta muito ousado. Numas passagens bíblicas mais conhecidas, Elias fez um desafio com os israelitas, os judeus, irmãos, que tinham se curvado diante de Baal. E ele fez um desafio: o Deus que responder com fogo sobre esse sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Certamente Baal não é Deus, certamente não há Deus acima do nosso Deus, não há outro Deus. Deus, ele é o único Deus, sobre tudo e sobre todos. E Elias conhecia quem era o seu Deus. Ele lançou um desafio quanto à multidão, cerca de 850 profetas. Eram 450 de Baal e 400 de Azera. E eles então começaram a clamar aquele seu Deus com letra minúscula, desde a manhã até a parte da tarde. E eles começaram ali a clamar, a gritar, a retalhar os seus corpos. Elias então, sabendo que não há Deus além do Senhor, além do Deus que ele conhecia, o Deus de Israel, ele então começa a zombar deles. Grita mais alto. Quem sabe Baal esteja viajando, ou quem sabe Baal esteja dormindo. E eles então cada vez mais ali retalhavam os seus corpos, cometiam autocomiseração, nada disso adiantava. De repente Elias fala: basta, não tem jeito, está vendo? Esse Deus aí não ouve, porque não é Deus. Ele tem boca, mas não fala, ele tem olhos, mas não vê, ele tem mãos, mas não apalpa, ele tem pés, mas não anda. Agora deixa eu revelar para vocês aquele Deus que vocês conheceram, seus pais conheceram, mas que vocês ignoraram. Ele então montou o altar, colocou ali aquela oferenda, mandou esquartejar aquele novilho, mandou que jogasse água sobre ele, fez um rego ao redor ali do altar, e com poucas palavras ele dirigiu ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, eu te peço que mandes fogo sobre este altar, para que eles vejam que o Senhor é Deus. Poucas palavras e veio fogo, irmão. Desceu o fogo do céu, queimou aquela carne, moeu aquelas pedras viraram como larvas. A água, ela foi lambida, e todas aquelas pessoas puderam se dobrar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus. Tiago chega a escrever no capítulo 5, versículo 17, Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas Eli orou incessantemente, e durante 3 anos e meio, não caiu uma gota de água sobre a terra. Olha o poder da oração incessante. Depois dos 3 anos e meio, ele orou de novo, aí a chuva caiu.
Deus fechou as torneiras dos céus, através da oração incessante de um homem com intimidade com Ele. Oh, meus irmãos, nós precisamos adquirir essa intimidade com Deus, não para fazer demonstrações sensacionalistas, como muitos têm procurado fazer nas mídias. Muitos têm procurado aí se expor, se exibir. Jesus, quando ele operava os milagres e a fama dele começava a crescer, sabe o que ele fazia? Ele ia para os montes orar. Ele ia se curvar diante do Pai. Sabe com o outro homem aqui, o outro profeta, Abacuque, irmãos. O livro do profeta Abacuque, na verdade, é um livro que baseia-se quase que exclusivamente em oração. O primeiro capítulo ele faz algumas orações em forma de perguntas a Deus. No capítulo 2, Deus responde a ele continua orando ao Senhor. No capítulo 3, ele compõe uma oração em forma de cântico ao Senhor. Um homem que clamava ao Senhor, e no cântico que ele compôs, na oração em forma de cântico, no capítulo 3, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza frutos, ainda que o gado seja arrebatado do curral, as ovelhas, elas sejam retiradas. Ele fala: todavia, eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força. E Ele fará com que os meus pés andem sobre as minhas alturas, ou seja, como a corça. Um homem com intimidade com Deus. E foi este homem que já profetizou, Deus falando com ele, no capítulo 2, que o justo viveria pela fé. E em 2 cartas, Paulo, ele toma esta mensagem e fala para a igreja que o justo viveria da fé, e se ele recuasse, Deus não teria prazer na alma dele. Por isso que a oração, ela precisa ter o combustível da fé, para que ela possa surtir o efeito desejado. Jeremias, o que não dizer de Jeremias? Jeremias, o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, um dos profetas mais dedicados à oração. Na maior parte da sua vida ele esteve comprometido para interceder por seu povo, 40 anos intercedendo, irmãos. Olha o livro que ele compôs, o livro de Lamentações, são puras orações em forma de pranto, de lágrimas ao Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Paulo foi o maior missionário da história da igreja, um dos maiores bandeirantes da igreja, irmãos. Foi um homem que se rendia às orações. Foi um homem que orava ao Senhor. Um homem que ensinava a igreja a orar. Nas suas cartas, ele pedia que a igreja orasse por ele, que a igreja intercedesse por ele. Que não dizer de Tiago? Diz alguns historiadores que Tiago, irmão de Jesus, ele tinha os joelhos tão calejados, que ele era chamado, irmão, sabe de quê? Joelho de camelo. Joelhos de camelo. Nós temos algumas irmãs aqui, alguns irmãos de joelho de camelo também. Mas tem crente, irmão, que o joelho está lisinho. Nem um cabelinho, né? Nem um cabelinho está faltando aí na pontinha do seu joelho, porque não tem nenhum atrito com o chão, não tem nenhum atrito com a parte dura. Irmão, não quer dizer que a gente só ora de joelho. Não se mede a quantidade de oração de uma pessoa também pelo calejamento do joelho. Mas normalmente uma pessoa que tem os joelhos calejados são pessoas intercessoras, pessoas que intercedem. Queridos irmãos, nós podemos observar ao longo desta mensagem que nós não podemos viver sem oração, irmãos. Oração, como diz Cassiane num dos seus hinos, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Nós precisamos manter uma vida de oração. Nós precisamos habituar a orar.
Nós devemos clamar até que os céus rasguem, até que a resposta de Deus venha sobre nós. Estamos vivendo em momentos de crises, crise moral, crise ética, crise de identidade espiritual, crise espiritual, crise de identidade de igreja. Nós não temos hoje um perfil da igreja, aquela igreja que a Bíblia descreve como sendo o perfil de igreja. O perfil desta igreja que a Bíblia nos desenha, nos descreve, ele é encontrado em pessoas que estão dentro das igrejas denominacionais. Infelizmente, exatamente porque o corpo de Cristo ele é místico. A igreja de Cristo, ela tem uma identidade celestial. Ela tem uma identidade que corresponde à filiação divina e à compatibilidade da ação do Espírito Santo na vida, na alma, no cerne, no gene, no DNA dela. Por isso nós estamos vendo tantos escalabros, tantos maus testemunhos, tantos escândalos, tanta falta de reverência, tanta falta de temor no meio do povo chamado de povo de Deus. Não é incomum que a igreja de Cristo seja odiada, porque em toda a sua história, a igreja, ela nunca foi afeita ao mundo, ela nunca foi concorde ao mundo, ela nunca se assemelhou com o mundo e realmente ela não pode se tornar ou se formar ou ter a forma deste mundo. Nós não devemos conformar com este mundo. Por isso a igreja sempre foi perseguida. Sobretudo no mundo espiritual, a igreja é inimigo das hostes espirituais do mal. O reino das trevas odeia a igreja, porque a igreja ela é a expressão visível do Deus que está lá nos céus. A igreja, ela é uma manufatura do Espírito Santo que foi gerada nas entranhas de Cristo nessa terra. A igreja, ela precisa assumir a sua identidade. E às vezes líderes espirituais sérios sentem-se frustrados em ver ali aquele corpo de igreja, ou seja, aquele corpo denominacional que ele lidera, assumindo um comportamento diferente daquilo que normalmente ele tem pregado, ou que é a sua visão de acordo com a visão bíblica, e verdadeiramente há um certo desconforto, uma certa frustração nesses líderes, e muitas das vezes a gente se sente assim mesmo. Por que isso? É exatamente porque Jesus não virá buscar os chamados, ele virá buscar os escolhidos. O perfil dos escolhidos, ele começa com a sua identidade com Jesus, semelhança com Jesus. A oração, ela é um dos meios de desenvolver a intimidade com Jesus. Quando nós estamos em oração, parece que a nossa visão espiritual, ela é aumentada. Quando nós estamos em oração, parece que o Espírito Santo se comunica mais conosco. Parece não, é verdade. Quando nós estamos em oração, nós nos sentimos mais fortes diante dos desafios. Quando nós estamos em oração, nós nos sentimos mais conectados com Deus, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Seja um crente de oração, meu irmão. Nada resiste o poder da oração. A oração é uma das armas da nossa milícia, poderosas em Deus para derrubar fortalezas, sofismas. Os cultos menos frequentados são os cultos de oração. As pessoas têm uma resistência de orar.
Exatamente porque oração é algo espiritual. O material se conecta com o imaterial. O carnal se conecta com a divindade. Por isso há uma resistência, há uma conspiração no mundo espiritual para que você não desenvolva o hábito de orar. Só ora quando tem uma necessidade, só quando, vulgarmente falando, quando o bicho está pegando, vou orar, vou para a igreja, vou para os montes, vou levantar de madrugada, vou colocar o relógio para despertar e tem que ser 3 horas da madrugada para orar. Não é assim, irmãos. Nós devemos orar em todo o tempo. Quando as lutas virem, quando o dia mau vier, nós já precisamos estar em oração. Nós já precisamos estar com a armadura de Deus vestida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração, em nossos corações. Nós vamos, queridos, terminar este culto e amanhã nós temos aqui oração. Esse momento agora de isolamento social, onde as frequências têm sido poucas, em decorrência de normas sanitárias, nós temos preocupado também em utilizar daqueles determinados dias da semana, que até então eram utilizados para fazer ensaios, reuniões, nós estamos utilizando para oração. Amanhã, quarta-feira, nós temos oração aqui na igreja. Se você puder, vem orar. Se una ao grupo de irmãos. Esse grupo seleto aqui que se reúne, de umas 3 ou 4 pessoas, numa igreja de quase 300, para orar. Se una a este grupo, para falar com Deus. Quinta-feira, teremos aqui um grande culto de adoração a Deus, o culto da família. Sexta-feira, oração também. Sábado, 19h30, oração. Domingo pela manhã, 7 horas, oração. 8 horas, escola bíblica dominical. Às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos em pé, já que estamos falando em oração, vamos orar. Se tiver algum pedido que algum dos irmãos queira externar aí, de oração, nós vamos incluir diante de Deus nesta noite, e nós cremos no poder da oração. Amém? Vamos crer. Tilce, vamos orar para Dirce, que Deus possa visitá-la. Deus sabe o que ela passa nesta hora. Tem mais algum pedido de oração que alguns irmãos queiram externar? Vamos orar uns pelos outros, pelas nossas famílias. Continua orando pelo Brasil. Continua orando pelas autoridades. Continua orando em favor de pessoas que estão hospitalizadas, internadas, desenganadas pelos médicos. Continua orando em favor desta pandemia que tem assolado o mundo, tem colocado muita gente apavorosa. Vamos orar para que Deus, Ele venha sanar este mal, para trazer a paz nos corações aflitos, pessoas ansiosas, deprimidas. Nós cremos no poder da oração, amém? Oremos. Senhor Deus, somos-te muito gratos por podermos aqui dirigir ao Senhor mais uma oração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando da tua santa, doce, amada palavra. Querido Senhor Espírito Santo, é o Senhor que completa as nossas orações, é o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque, ó Deus, por mais habituados que estivermos à oração, diz a tua palavra que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor completa as nossas orações diante do Pai. Por isso pedimos, querido Senhor Espírito Santo, leva as nossas orações. Querido Deus, no nome de Jesus nós oramos, pedimos ao Senhor em prol destas famílias, aqui presentes ou representadas, aqueles irmãos que estão nos seus lares, que eles sejam, ó Deus, visitados pelo Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre eles para abençoar as suas vidas, suas famílias. Abençoai, ó Deus amado, esta igreja, abençoai a nossa nação, abençoai este povo, Senhor, dai-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, seja conosco, não retire de nós a tua presença, não afaste de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Assim oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém? Estenda assim as suas mãos. Que Deus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, e todos que creem digam amém, a paz do Senhor Jesus.
volta ao carro.